Miguel, como você está? Tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Miguel, nos ajuda a entender essa última notícia em relação à CIA, né? Porque essa reunião teria acontecido ali em julho de 2021 e logo depois, só retomando essa lembrança, né, em setembro, no 7 de setembro do ano passado, foi quando o Bolsonaro fez aquele discurso, inclusive reiterando ataques às urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente vê que talvez esse toque da CIA a Bolsonaro e o governo não funcionou. Mas também o que quer dizer tudo isso? O que quer dizer essa movimentação política internacional, né? Explica pra gente. Thalita, normalmente a gente usa, né, quando fala de geopolítica, a ideia do xadrez, do tabuleiro, das peças, de um jogo de paciência. E para a gente entender isso, tem que ir um pouco nessa perspectiva. Porque o que a gente tem naquela chamada onda rosa, aquela onda progressista, né, de governos progressistas e de esquerda na América Latina, e mesmo a postura do governo Barack Obama, a gente teve uma diminuição da influência dos Estados Unidos sobre a América Latina. A partir do final do governo Obama, e em especial no governo Trump, houve uma ofensiva, muito preocupado com a influência que a China tinha economicamente aqui. Então há, inclusive, né, indícios pelo menos de uma tolerância dos Estados Unidos em relação às movimentações que levaram ao impeachment da Dilma, mas também digitais, né? No caso da Venezuela, enfim. Então, esse território latino-americano está em disputa nessa influência, né, de China e Estados Unidos, em especial pelas nossas riquezas dos bens comuns da natureza, né, e toda a economia se dirigindo para isso. Né? E quando o Biden assume, ele assume numa situação bem delicada, porque ele é um político do Partido Democrata, mas um político conservador. A gente se lembra que o Bolsonaro demorou a reconhecer a eleição do Biden, né, seguindo o discurso do Trump, etc. E ele teve um primeiro momento que foi tentar sondar ou saber o que era possível, né, mas não buscando nenhum tipo de alinhamento com o Brasil. Até pela posição das relações internacionais brasileiras, né, o Brasil hoje é um pária nas relações internacionais. A gente vê isso também, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron foi reeleito agora na França, né, o Lula apoiou ele no Twitter, o próprio perfil do Macron retweetou, enquanto o Bolsonaro não fez nenhuma menção, né, à reeleição desse chefe de Estado importantíssimo nesse momento que a gente vê crise na Ucrânia, etc. Né? Então houve uma tentativa de aproximação, de tentar se recolocar. Os Estados Unidos fizeram isso com a Venezuela também, quando começou a guerra com a Ucrânia, em busca de petróleo, enfim. A América Latina são parceiros comerciais importantes. Então, naquele momento, um diretor da CIA altamente benquisto dentro do governo Biden, William Burns, então fez esse aviso, olha, a gestão Biden está muito preocupada com esse tipo de comportamento do governo Bolsonaro e desses ataques às eleições, isso é inadmissível, etc., né? Na ocasião, pelo que a Reuters trouxe, os generais Luiz Eduardo Ramos e o Augusto Heleno ainda tentaram minimizar, dizer que não era bem assim. E como você bem lembrou, logo na sequência veio o 7 de setembro e o golpismo elevado no seu nível máximo. Né? Eu acho que isso, e também a posição que o Bolsonaro teve em relação ao Putin, à guerra da Ucrânia, acendeu definitivamente o sinal amarelo para o Biden. Além desse encontro da CIA, então, na semana passada, Jake Sullivan, que é um assessor do Departamento de Estado, que é o mais importante Ministério dos Estados Unidos, repetiu de novo isso ao governo Bolsonaro. Olha, as palavras que ele usou as eleições são sagradas, não se questiona o processo democrático, e o ex-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro publicou uma reportagem essa semana, um artigo essa semana, dizendo o seguinte, olha, que o bolsonarismo não se engane, se houver golpe, se houver violação do processo democrático, haverão sanções econômicas. Né? De quebra, nesse último período também, um conjunto de professores, Universidade de Harvard, de Miami, e organizações como dos povos indígenas, o Greenpeace, o Instituto Sol da Paz, enfim, entregaram um relatório para parlamentares nos Estados Unidos, e esse relatório, colocando do risco de uma ruptura democrática no Brasil, né, mais grave do que a gente tem vivido, em função das eleições, chegou também ao gabinete do Biden, né? Então, tem muitos sinais, de fato, e o que eu acho que vai determinar, e que por isso o xadrez, que as coisas não se determinam, etc., vai ser muito
a eleição na Colômbia. Né? A Colômbia é um aliado tradicional dos Estados Unidos, é praticamente uma base militar norte-americana aqui na América Latina, e hoje todos os indícios apontam para a vitória do candidato de esquerda, né, Gustavo Petro. Então, se os Estados Unidos perderem na Colômbia, eles vão ficar muito isolados, isso vai obrigar um outro tipo de posicionamento. E nesse caso, eles até tolerariam uma candidatura Lula. Agora, a gente não pode, muito mais talvez até pelo temor desse alinhamento do Bolsonaro com Trump, que continua fustigando a política americana, etc., do que necessariamente por uma simpatia pelo Lula. Digamos que eles apostariam no mal menor. Agora, também, por isso que a gente precisa aguardar, poderia resultar numa posição mais dura, mais radical do governo norte-americano, do tipo, é preferível ter um presidente de extrema-direita pró-Estados Unidos, como é o Bolsonaro, mesmo que não seja confiável, mesmo que seja trumpista, do que talvez ter um novo movimento de articulação regional e que aumente esse isolamento político-econômico dos Estados Unidos. Então, é um sinal positivo que os Estados Unidos mandem esses sinais de alerta para o governo Bolsonaro, mas não significa que ele não possa se realinhar ali na frente com o governo Bolsonaro, enfim, optar. Isso depende muito também das correlações de forças internas no próprio Estados Unidos e na política, que nem sempre é dado por quem está como chefe de governo, né? O que eles chamam de Estado profundo, quem está dos interesses da indústria armamentista, do agronegócio, etc., né? Então, são fatos para a gente ficar atentos, mas ainda não considerar como uma sinalização positiva, do tipo, então tá, o Biden vai se somar a uma candidatura Lula, né?